Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, seus filhos aqui reunidos nos agradecem, porque reunidos em seu nome, Pai, em seu nome, Mestre Jesus, agradecemos sim pela vida que nos concedestes, pela graça, por sua misericórdia, e por isso estamos juntos para o aprendizado desta noite, com a Joana de Ângeles, com o Evangelho, e assim, Senhor, nesta noite, viemos lhe pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, amigos, generosos, bondosos. E todos quantos se aproximarem de nós sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente os nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. E muito boa noite a todos, bem-vindos, todos sejamos bem-vindos. E neste sábado, dia 12 de março, estamos sim iniciando então nosso encontro de número 722, que maravilha! Né? Esperando, como sempre, que tudo esteja bem com você, saúde, família, enfim, tudo aquilo que seria e que aconteceu nesse dia até esse momento, e que a noite seja de paz e tranquilidade e de muito amor para todos nós. Por isso, amigos, bem-vindos, não é? Bem-vindos todos vocês. Vamos agradecendo sim presença, participação de todos. E nós temos aqui já, claro, olha aqui, boa noite da Bárbara Santanelli, da Leone Pereira, Lúcia Guzmão, Claudemir Ruiz, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Santana também conosco, Toninha Pericinoto, psicanalista, também aqui. E vamos já também, olha, Márcia Siqueira também aqui, então, para todos vocês. Nosso boa noite. E nós vamos ver, né, no Evangelho de hoje, estaremos vendo então, mediunidade gratuita. Mediunidade gratuita. Dá de graça aquilo que de graça recebestes, né? Então, que é o capítulo que nós estamos vendo, nós vamos ver então a mediunidade gratuita. Na sequência, nossa preciosa querida Joana de Ângeles conosco, e concluindo então a parte que fala da necessidade da mentira. Na realidade não é lá bem uma necessidade, né? Uma circunstância que muitos se acorrem a ela para melhor gerir o seu dia a dia, vamos dizer assim. E ela começa então na segunda parte dizendo assim: há quase sempre nos indivíduos uma reação psicológica contra a verdade. Vamos ver o que ela nos diz com relação a isso. E vamos então cumprimentando aqui os ouvintes de hoje. Matheus Henrique Murari Zuim, de Americana. Olha a Sueli Ruber Longaray, que também aparece aqui conosco, de Camaquã, Rio Grande do Sul. A Josefa Sônia, de Brasília, Distrito Federal também. Ângela Aparecida de Jesus, né? O Tiago Leonardi, de Porto Alegre. A Josefa Sônia, de Brasília. A Ângela Aparecida de Jesus, de Araçatuba. Tiago Leonardo de Porto Alegre, o Tiago que é daquele de Americana, do Paz e Amor, mas aí, né, se formou em educação física, prosseguiu os estudos, ampliou seus estudos e agora está na Universidade Federal lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele com a família, os 2 filhos, então a gente manda para ele. Daqui de Americana, aquele abraço, né? Esse que é um abraço longo de coração a coração. Então, para todos vocês que aniversariam hoje, desejando sucesso, sempre o melhor, muita saúde, muita paz, muito amor, que é o que nós desejamos também aqui para a Keila Bife Alves, aniversariando hoje. Keilinha querida, nós que desde pequenininho, né, na Carolina, quando morávamos lá, eu e Célia, queremos mandar para você, viu, Keila? Aquele abraço imenso também, com os votos de muita saúde, muita paz, muito amor, que Deus abençoe a você, abençoe a família, marido, esposa, sogra, sogro, para todos vocês. Então, um grande abraço aqui no meio da Célia, com muita saúde, e é o que a gente deseja, da mesma quantidade, do mesmo teor, com o mesmo carinho,
para todos vocês aniversariantes de hoje. E nós voltaremos a cumprimentá-los no final, né, do nosso encontro de hoje, aquele momento importante da nossa prece. E nós vamos aqui, olha, aí temos mais de vocês que chegaram, claro, né? O Rônia Liracunha, Eliana Mormilo Borges, Leni Souza, Alair Neto também, né? Com fotos belíssimas aí para todos nós, o passeio, isso aí, Alair, faz muito bem. E vocês que também mandaram aqui o seu like, vamos lá, vamos lá. Olha aí, a Toninha Pericinoto, psicanalista, também a Rony Iracunha, Márcia Siqueira, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Adriana Miguel, Leni Souza, Eliana Mormilo Borges, Lair Neto, Rose Prado, Leone Pereira, Glaudemir Ruiz, Lúcia Guzmão, Paulo Cardoso, Paulo Irã Pereira Dourado, Carlos Santana. Todos vocês, queridos amigos, que Deus abençoe com muita saúde, né? Todos vocês que aqui deixaram seu boa noite, a vocês que deixaram seu like, enfim, a todos nós que estamos aqui reunidos para ouvirmos o Evangelho, que é o que nós vamos fazer agora. Mediunidade gratuita é o tema do Evangelho de hoje, né? Todos nós sabemos muito bem que realmente precisa, deve e com certeza é gratuita a serviço de todos aqueles que necessitam da mediunidade. Vamos lá. Mediunidade gratuita, que é o item, né? Começa no item 7, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Diz o seguinte: os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, só repulsa por tudo o que seja de interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para afastá-los. Não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse. E há tanto por seção. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos, e toda sorte de multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, né? Vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente. Depois de se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente,
e logo comparado aos ledores de sorte. Mas, por que um obstáculo material a isso se opõe? É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nem um talento, por isso ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe. São dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade, a superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Portanto, a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Só há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta. É a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem, a isso, pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Eles não têm o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade. Que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Evangelho de hoje: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E aí está, meus irmãos, aquilo que o Evangelho nos fala hoje. Hoje, sobre a mediunidade gratuita. A mediunidade é um talento que é dado gratuitamente pelo Pai para o exercício aqui, para auxiliar aqueles que necessitam. Para que os médiuns auxiliem os espíritos em suas comunicações, em suas necessidades, nas reuniões mediúnicas, juntamente com os dialogadores, levando, sim, a boa palavra, levando a consolação, levando o esclarecimento, levando uma série de benefícios a esses irmãos que comparecem. Mas, por outro lado, a mediunidade serve também aos encarnados, claro. Vamos citar o caso, então, como foi colocado em psicografias, que o pessoal quer saber como é que está, se eu recebo alguma carta, alguma comunicação. Quando é permitido, pela própria condição do espírito que desencarnou, pela própria condição daquele que vai receber também a resposta, porque se não tiver em condições de receber, vai ser mais prejudicial ainda. Aí se estabelece, então, a possibilidade de comunicação autorizada pelos espíritos. Nessas condições, sim. Não adianta querer chegar
como foi tratado aqui a questão de pagar a ouro a peso de prata, pagar para alguém fazer uma psicografia para comunicar. Espíritos complicados, esses nossos irmãos, estão por todo canto e mistificam à vontade. Então a mediunidade precisa ser exercida seriamente por quem a exerce, mas também por quem quer se beneficiar dela, quer ter respostas. Pagar nunca foi e nunca será a melhor maneira de ser beneficiado pela mediunidade, não própria, mas dos outros. E aquele que recebe, então, que se faz pagar, que julga está colocando sobre suas próprias costas, por mercantilizar aquilo que nem é dele, é um dom que foi concedido pelo nosso Pai. Quando o Evangelho que falou que todos, médico estuda, todos profissionais, nós estudamos, então despendemos tempo, despendemos sim recursos para o estudo, para formarmos uma profissão, seja qual for, e aí vamos, claro, ser assalariados ou vamos cobrar por exercício da profissão, nada mais justo. Trabalhamos, gastamos, investimos, mas a mediunidade ela é absolutamente gratuita para todos, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, em grande escala, em escala reduzidíssima. Temos a nossa mediunidade. Agora, pagar para os benefícios da mediunidade não é o melhor caminho. Não é o caminho. Pior ainda para quem recebe. Para aquele que recebe para exercer aquilo que lhe foi dado gratuitamente. Como foi dito, essa mercantilização da mediunidade é a pior coisa que pode haver. E exatamente por isso, desde os tempos antigos de Moisés, é que foi proibido. Porque havia tantos e tantas falsos profetas que faziam isso, e o povo passa a viver praticamente segundo as orientações deles, tanto que acreditam que é. E aí Moisés proibiu, e essa proibição continua lá no Evangelho, e muitos hoje ainda utilizam aquilo que Moisés falou há 3.300 tantos anos atrás, por aí, ainda hoje como válido, quando a circunstância é completamente diferente, a gente sabe disso. Portanto, meus amigos, lucidez, muita lucidez naquilo que nós fazemos, como nós nos comportamos frente à mediunidade, especificamente com relação aos médiuns, especificamente também direcionado àqueles que querem suas comunicações. Tudo tem e precisa e é feito gratuitamente, com a autorização dos bons espíritos, e sim, claro, sempre com o critério do amor, o critério da paz, o critério da prestação de serviço, simplesmente. Então tomemos cuidado, porque aquele que exerce mal, a qualquer momento tem a sua mediunidade retirada. Simplesmente não funciona mais. É um dom que é dado, esse pode ser a qualquer momento retirado. É isso, que Deus nos oriente, nos auxilie no nosso dia a dia para exercermos bem aquilo que nós aprendemos. E aqui, olha a imagem de vocês, opa, vamos lá, olha aqui, Márcia Miranda, Marta Alves, boa noite, Judélia Lima, Alzira Crepaldi, Alzirinha, nossa querida Alzirinha aqui conosco, também o like, da Alzira, e mais aqui o like, olha aqui, da Maria Alice dos Santos, da Marta Alves, Judélia Lima, Márcia Miranda, Raimundo Augusto do Nascimento Filho, Adriano Miguel, Leni Souza, Eliana Mormilo Borges e mais de vocês, como eu já citei antes. Então, uma alegria muito grande podermos estar juntos nesse sábado, que a temperatura deu uma diminuída, choveu à noite, refrescou, pudemos dormir bem, pelo menos aqui em Americana, acho que em toda a região, e a temperatura deu uma amenizada, ótimo, para a gente se sentir um pouquinho melhor, E para nos sentirmos melhor ainda, vamos ver o que Joana nos fala sobre a mentira. E nós começamos ontem e hoje temos a conclusão. Vamos lá. Necessidade da mentira, parte 2. Há quase sempre nos indivíduos uma reação psicológica contra a verdade. Deseja-se sempre ouvi-la, porém, como se assevera popularmente, dourando-se a pílula. Isso é, escamoteando-a, Certamente, não se deve brandi-la como chicote, que é uma forma neurótica de agir, de impor com a sua verdade, ferindo e dessa maneira sentindo-se triunfante, em mecanismo perturbador de falsa superioridade moral.
Todo aquele que assim procede é portador de grave complexo de inferioridade inconsciente, que se exibe como autoridade fiscal da fragilidade humana. É como aqui Joana diz, né? Impor-se sempre a nossa verdade. Todos nós temos a nossa verdade. Ou mesmo sabendo que algo seja verdade e alguém que não aceita por um motivo ou outro, não, impor e agir como um verdadeiro ditador da sua opinião a respeito daquilo que se quer fazer como ali um pilar da verdade. Temos que tomar cuidado. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. O mentiroso desculpa-se, incidindo no erro e acusando as demais pessoas, que parecem não o entender, fugindo à responsabilidade de suas informações alteradas. E às vezes, infelizmente, quando ocorre algum fato que alguém fica sabendo, que vai falar para um, para outro, e ali você vai falar para determinada pessoa, vamos dizer que às vezes não tem lá o melhor dos relacionamentos, e quer de uma certa forma atingi-la, e começa a falsear a verdade, como aqui Joana falou. Acrescentar certas coisas, tirar certas coisas, repassa, e aquele que a ouviu vai repassar como ouviu, aí vira assim um caso muito sério. Por isso que aquilo que repassamos, não falseemos de maneira alguma. Não floreemos também, não inventemos. É a pior coisa que nós podemos fazer. Uma disciplina e vigilância rígida na arte de falar, procurando repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto, que não corresponde à legitimidade do fato, são de vital importância para o encontro com a realidade. É o mínimo que nós podemos fazer se queremos passar uma informação adiante. Uma informação a título de informação ou uma informação a título de fofoca, quem gosta, que assim seja, Mas isso daqui é fundamental, de extrema importância para o nosso dia a dia. Diz o seguinte: uma disciplina e vigilância rígida na arte de falar, procurando repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto. Então, não dar aquela floreada e colocando a nossa opinião no assunto, mas falar como ocorreu, como nós vimos. E se a gente der aquela floreada, dourar a pílula, como se diz, não vai corresponder ao que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu é de vital importância para que a realidade se faça presente naquilo que a gente vai falar, naquilo que eu falo, naquilo que todos nós podemos falar. A terapia da boa leitura, dos hábitos saudáveis no campo moral, sem pieguismo, aqueles excessos, sem autocompaixão, produz resultado relevante e ajusta e reajusta o indivíduo à harmonia entre o que se pensa, vê, ouve e fala. A terapia da boa leitura, dos hábitos saudáveis no campo moral, sem pieguismo nem autocompaixão, produz resultado relevante e reajusta o indivíduo entre o que pensa, vê, ouve e fala. Aí é que está. E Joana coloca muito bem, E nós temos que discernir muito bem aquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós vamos passar para frente. E ela fala para ter muitos critérios, precisamos ter entre aquilo que nós pensamos sobre determinado assunto, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e o mais importante, aquilo que nós falamos. Porque se não for para auxiliar ou para esclarecer em alto nível, esclarecer com relevância, é bom que nossos pensamentos fiquem dentro de nossos próprios pensamentos, dentro de nossa cabeça, para evitar transtornos e coisas desagradáveis, Não há, portanto, necessidade de mentir
E quando isso ocorre, defronta-se um distúrbio de comportamento que precisa ser corrigido. Filosofia budista, dos quais destacamos apenas pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. Pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. E aqui são os nossos pensamentos, palavras e atos. Não é? No pensamento, portanto, tem lugar o planejamento de tudo. Dessa forma, se deve pensar com correção, falar com correção, de modo a se agir com correção. Pensamento é o centro de tudo. Não nos esqueçamos jamais disso e nós sabemos disso. Por isso, a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, de realização total, e não o reduto onde se vão descarregar o mau humor e as tensões do cotidiano. Uma criança de 7 anos indagou a sua genitora, profissional de televisão, porque ela sempre se apresentava sorrindo na tela do aparelho, enquanto que em casa estava sempre aborrecida e enfesada. Surpreendida com a indagação, a senhora respondeu que na televisão ela ganhava para sorrir. Diante da resposta, a filha, que a amava, indagou-lhe esperançosa: Mamãe, e quanto a senhora quer ganhar para sorrir também aqui em casa? Os filhos são mais que reproduções do corpo. Trata-se de espíritos atentos, necessitados uns, preparados outros, para seguirem adiante e construírem um mundo melhor. Todo cuidado que lhe seja dispensado é sempre de resultado feliz. Joana de Ângeles para nós, para todos nós, né? E está, depois quem quiser ler novamente, fica por aí no vídeo, né? Para nós, esse recado maravilhoso a respeito de todos nós. E aquilo que a gente sempre fala, ela sempre coloca para nós, a respeito de nossos pensamentos que são as nossas rodas motrizes, elas que nos fazem mover, nos locomovermos para onde quer que formos, são os nossos pensamentos. Eles que coordenam nossas atividades, né? E que, sim, trabalham tudo aquilo que recebemos de informação. Por isso que é dito, pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. E olha, tem aquele velho ditado, né, que se diz, né? Importante é o conhecimento. E ali diz o seguinte: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E aí também isso vai influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas análises, que vão nos dar a segurança para tudo aquilo que falarmos, e vão nos dar segurança para tudo aquilo que nos dedicarmos a levar em frente, a agir, e vai nos dar tranquilidade para o nosso dia a dia. É o que Joana de Ângeles quer e traz e trouxe para nós, dentro desse capítulo, falando da necessidade da mentira. Qual é a necessidade da mentira? É isso, amigos queridos. Então aqui, né, agradecemos muito, muito, muito a Joana por essas belas palavras, colocações para nós. E aqui vamos agradecendo também, né, nosso Pai pelos aniversariantes de hoje, pela vida espiritual de início, claro, e agora pela vida física que estão conosco. Mateus Henrique Moraes Win, Sueli Huber Longaray, José Fassoni, Ângela Aparecida de Jesus, Tiago Leonardo, Keila Bife Alves. Parabéns a todos e Deus abençoe imensamente os dias de todos vocês e suas famílias com muita saúde e muito amor, tá bom? E nós temos então, vamos aqui também, temos mais alguns de vocês. Então, Márcia Miranda também conosco. Vamos ver aqui, Lília Alves de Oliveira Perrone, né? Maria Alice dos Santos, a Marta também deixando aqui seu like, bacana. E nós vamos então para o momento de encerramento, né, do nosso encontro, né? E que belos temas tivemos hoje, né? Tema da mediunidade gratuita, falando para tomarmos cuidado, o alerta para todos nós. Agora também com relação à verdade,
Lógico, não há como tirar a relação entre verdade e mentira, né? Ela, como Joana, começou falando sobre mentiras e, claro, terminou falando sobre a verdade, seus benefícios e como precisamos agir. E assim vamos cumprimentar esses irmãos que estão aqui, os nomes que vocês nos deram, nossos cumprimentos, e também pedir oração para eles, porque aqui estão, porque vocês nos trouxeram os nomes, e nós vamos, sim, com muito carinho, muita alegria, muito amor, levar esses nomes até nosso Pai, por nossa mentalização a partir deste momento, e vocês vão mentalizando também todos aqueles que vocês querem orar, enviar a sua prece, a prece redentora de todos nós. Vamos orar, amigos queridos, por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, André Luiz de Camargo Gonçalves, Ariel Buxubi da Lazenha, Vani Frossar, Carla Facioli, Carlota Pinheiro, Cláudio José Calé Filho, Delcio Belmontes, Douglas Constâncio, Elia Menezes, Eliana Saldanha, Eliane Silva, Yair de Andrade, Eliel Fernandes da Cruz, Stella Secomando, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geralda Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Maluf, Gabriel Ruiz Miller, Leondina Pereira Rodrigues, Jaime Facioli, Juliana de Miranda Vitorini, Karen Forlan, Laerto Aparecido Oliveira, Laís Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Giseline Travali, Maria de Fátima Fagundes, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Newton Paulo Mauad, Osmar Vioto, Otávio Giacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castelanelli, Isoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rubani Nicolucci, Rubens Jorge Barbosa, César Perlin, Solange Cocol, Tamar Condes, Cecília Aparecida Antonello, Viviane Leal, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Maria da Conceição Araújo Carneiro, Cissa Santos, Lívia Robes de Camargo, Guilherme Robes de Camargo, Lourenço Ayrton, Eduardo Martins, Márcia Godoy, todos Marsucci, Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva, Ricardo Garcia, Maura Vivione e nossos melhores pensamentos para todos aqueles que nós assim desejamos. Enviar nossa prece aos nossos irmãos que tanto estão sofrendo com a guerra no leste europeu, com tantas e tantas guerras, tantas e tantas situações difíceis neste mundo. Por isso, amigos, vamos então, no início da melodia, né, tranquilizar o corpo, tranquilizar a mente. Vamos lá então? Pai nosso que estás no céu, estás conosco, em nossa própria consciência. Querido Mestre Jesus, nosso grande irmão, está conosco sempre, sempre. Nós aqui reunidos, Pai, pela graça da vida que nos destes, queremos nos agradecer, queremos nos louvar, enviar nossos pedidos. E essa alegria de podermos novamente, mais um dia, estarmos juntos. Nós ajuntamos a alegria de todos os aniversariantes que pedimos as nossas bênçãos, assim como também para todos os pais que acolhem seus filhos hoje vindos ao mundo. Suas bênçãos, Pai, para todos esses nossos irmãos, nossos familiares, amigos que estiveram conosco em nossa jornada e já retornaram ao plano espiritual. Nossas orações e nossas alegrias a eles. Abençoa também todos esses irmãos que hoje deixam aqui a vida física, Pai, retornando ao mundo espiritual, deixando amigos, familiares entristecidos, mas plenamente consolados por suas bênçãos. Suas bênçãos que sabemos chegam também a todos estes que nós aqui demos os nomes, que mentalizamos, necessitados desse fortalecimento para prosseguir conosco na jornada, a jornada sempre, sempre buscando a evolução espiritual, moral.
Pai, abençoa também as nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, pois somos espíritos que estamos juntos para superar as dificuldades já advindas de outras encarnações, mas também desta. Fortalece-nos para que vivamos sempre, sempre a sua lei de amor. E que esta lei de amor se faça presente, Pai, no coração dos dirigentes de todas as nações, para que olhem, sim, o povo como precisa ser olhado, que tanto sofre. Abençoa sempre, sempre, Pai, também as nossas casas de oração. Abençoa o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, abençoa aquele que nos dá trabalho, fortalece. E abençoa aqueles nossos irmãos que perderam o seu trabalho, os irmãos que estão à procura de trabalho para a sua própria sustentação, sua sobrevivência, de suas famílias. Abençoa todos, Pai. Abençoando assim também este planeta, que necessita tanto, tanto de um reajuste, tanto, tanto já o machucamos. Abençoando nossas casas de oração, Pai. Abençoa também esta água que bebemos, que está ao nosso lado, a água do corpo de todos os seus filhos, a água da natureza, que tanto, tanto já machucamos. Auxilia-nos a recuperá-la para o próprio benefício de todos nós. E assim, ante tanto a vos pedir e tanto a vos agradecer, acima de tudo a vida que nos permite estarmos juntos, levamos a vós esta oração e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do vosso caminho tudo que seja contrário à caridade. E este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelos erros judiciários, até aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos, Pai, e erga todas aquelas que caíram tangidas pela miséria, levando-lhes apoio e fé. Que chegue até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra, cultivem a paz, especialmente nesta época tão difícil, Pai, atendei nossas rogativas. Auxiliai no entendimento entre todos aqueles que